Você precisa tomar cuidado. Não faça nada. É melhor você nem ir. É melhor você nem falar isso. Vão falar mal de você, vão te julgar. Cuidado. E se der tudo errado? E se você não conseguir? E se depois jogarem na sua cara? É melhor você ficar bem paradinho onde você está. Nem se mete nisso. E digo mais, não precisa nem pensar nisso. Deixa isso pra lá, isso vai passar. Você está no caminho certo. Olá, meu nome é Brenda e nós estamos em mais um vídeo do nosso canal. Você já percebeu que algumas decisões que você toma não vêm daquilo que você realmente acredita, mas daquilo que você tem medo? E o mais estranho é que muitas vezes esse medo nem parece seu. E hoje eu quero falar com você sobre como o medo pode ser usado para manipular pessoas de forma tão sutil que talvez você nem perceba. Eu não estou falando de uma manipulação óbvia de alguém te obrigando ali a fazer algo. Estou falando de ideias, algo que entra devagar e vai influenciando as suas decisões e atitudes. E vamos combinar, né? Quando o medo é natural, ele protege. Mas quando o medo é constante, na verdade, ele limita. Por exemplo, você sentir medo de subir uma escada porque é muito alta, ou até mesmo um certo medo de um bichinho, como uma barata, por exemplo, isso tudo é algo natural. Mas medos que acabam sendo construídos a partir de ideias que limitam até mesmo o seu pensamento pode estar fazendo muito mal para você. E vamos falar neste vídeo 5 formas de como o medo pode estar sendo usado para controlar. O primeiro medo é o medo de perder algo. Você já deixou de fazer alguma coisa não porque achava errado, mas porque tinha medo de perder uma posição, medo de perder uma função, medo de perder um emprego, medo de perder qualquer tipo de coisa? Então fica a dica. Quando o medo de perder é maior do que o medo de ser verdadeiro, você começa a ser moldado. E isso é péssimo. Medo nada mais é do que uma imaturidade do seu cérebro. Ele que fica te contando várias historinhas e você fica ali acreditando, ouvindo e ficando ali cada vez mais acuado numa situação que, na verdade, só vai te trazer prejuízos. Prejuízo para a sua saúde, para a sua vida amorosa, para o seu relacionamento com você mesmo, com familiares, a sua paz interior. Busque ser verdadeiro, deixe de se enganar e mande o medo embora. E o segundo medo é o medo de estar errado. Você pensa assim, mas e se eu estiver errada? Então você recua, você não explora, você não pensa, você trava. Porque questionar parece perigoso, até mesmo quando faz sentido para você. Tome cuidado. Um exemplo disso é quando você tem um grande desafio pela frente. Você quer passar numa prova, por exemplo, e o seu cérebro te questiona. Será que você tem capacidade para passar? Será que você não está errada sobre o seu potencial? Só que, na verdade, você não está com um medo verdadeiro. Você não entende que você precisa estar disposta para fazer o que for preciso para enfrentar aquela prova. Nem que seja preciso estudar 400 horas, mas você precisa entender que tudo é possível e que o medo não pode te travar. Vamos então ao terceiro medo, que pode estar sendo usado para te controlar. Atenção! Veja se você está atento aos sinais. O medo, por exemplo, de ser rejeitado ou julgado. Talvez você até saiba o que pensa, a verdade, mas você não fala. Isso faz com que você se diminua, se encaixe, e para você não ser julgado, você acaba mudando. Você muda tanto que nem percebe que mudou. O medo de ser rejeitado é completamente silencioso, mas muito eficaz. Eficaz em fazer você se tornar uma outra pessoa. Não olhe para si, não seja verdadeiro, não tenha princípios e valores. Você acaba infringindo regras muito valiosas que vão fazer você não se tornar uma pessoa feliz. Gente, o medo de ser rejeitado é tão silencioso, mas tão eficaz, que você muda completamente.
você muda para agradar as pessoas e você nem percebe que você está sendo controlado por esse medo. Ele é completamente invisível, mas o seu resultado aparece de forma muito surpreendente. O quarto medo, e muito comum, é o medo do desconhecido. Você se limita em não sair do lugar porque tem medo do que será que tem lá fora. Você sabe que o conhecimento traz vida, mas você acaba tendo até um certo desconforto quando o assunto é buscar outra verdade. Você pensa, o que será que vai acontecer se eu tomar essa decisão radical? Isso faz com que você se mantenha parado, mesmo quando você já deveria ter ido, já deveria ter tomado uma atitude, pois esse ano de 2026 só será diferente para aqueles que destravarem, tirarem o medo e realmente assumirem a sua posição verdadeira, porque isso é o que vai trazer para você, talvez, a felicidade que você tanto tem procurado. Talvez você se engana achando que está tudo bem, uma sensação de bem-estar, mas no fundo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que não existe paz ali, porque o medo tem bloqueado todo esse espaço e bloqueado também a sua mente. Agora vamos falar do quinto e último medo. Medos que podem ser usados para controlar você. Será que você está sendo controlado pelo medo? Será que a sua vida não tem andado para frente por causa desse medo que está aí dentro de você e impede com que você tome atitudes que possam mudar a sua vida? Pois é, o quinto medo é o medo disfarçado de proteção. Esse medo é muito comum e difícil de identificar. Sabe por quê? Porque, como eu falei, ele vem disfarçado de uma proteção. Frases como: é melhor não, toma cuidado, não arrisca, fica aí, podem estar fazendo você se tornar cada vez menor, menos você, menos verdadeiro, menos real. Um personagem, alguém que está completamente manipulado pelo medo. Perceber isso não significa que você vai sair por aí tomando atitudes precipitadas, se revoltar, largar o medo, pular de bungee jump, nada do tipo extremo e radical. Mas significa observar. Você vai começar a se perguntar: essa escolha que eu estou tomando ou estou deixando de tomar é uma decisão minha ou está sendo controlada, conduzida pelo medo? Ótima pergunta, não? Porque o medo pode ser até usado para proteger em alguns momentos, mas não use o medo para dirigir a sua vida, porque senão o resultado vai ser péssimo. E outra dica é: repita as atitudes que você diz ter medo até que o seu cérebro entenda que você não tem mais medo. Diga aí do outro lado do vídeo: chega de medo. Esse ano de 2026 você vai dar um basta e vai passar a controlar a sua vida. E se essa conversa fez sentido para você, não deixe de ver e conferir o meu e-book. O link estará aqui abaixo do vídeo. Porque o medo não pode mais controlar a sua vida. Se inscreve no canal, clica aqui no sininho para não perder as notificações. Te espero no próximo vídeo.